Será que realmente conhecemos o despertar espiritual ou a natureza do amor verdadeiro? Ou seriam essas grandezas que tanto buscamos e almejamos apenas ecos distorcidos de uma paisagem que julgamos cartografar com exatidão, mas que nos escapa a cada tentativa de definição? Há uma estranha delicadeza em sua aparente fragilidade, uma sutil dança entre o que cremos ser e o que de fato é, que se revela apenas sob um olhar menos apressado, mais nu, mais desarmado. É nesse abismo entre a percepção e a essência que reside o convite, o chamado silencioso para uma jornada interior. Nossa vida é muitas vezes um palco onde encenamos peças sobre nós mesmos, sobre o amor que pensamos sentir, sobre a verdade que julgamos possuir. Levantamos véus sobre véus de expectativas, de promessas sussurradas em noites estreladas, de desejos que se cristalizam em rituais cotidianos. Acreditamos na solidez dessas construções, na imutabilidade de certas emoções, na perenidade de laços que parecem forjados em aço. No entanto, sob o peso da experiência, sob o calor da introspecção, tudo isso começa a dissolver-se, como um espelho antigo que, ao ser polido, revela não mais a imagem que esperávamos, mas uma outra, mais profunda, por vezes desconfortável. O que parecia ser a rocha firme do amor, por exemplo, muitas vezes se mostrava um emaranhado de carências, de projeções, de medos de estar só. As promessas, que um dia soaram como hinos à eternidade, desvelam-se como frágeis pontes construídas sobre a areia movediça da necessidade de controle ou da busca por validação externa. Os rituais, antes sagrados, tornam-se cascas vazias, gestos mecânicos desprovidos de alma, a maquinaria por trás das aparências. E é nesse desenlace, nessa lenta, mas inexorável revelação, que se inicia o verdadeiro despertar. Não é uma perda, embora possa parecer, mas o alvorecer de uma clareza que antes nos era negada pelos véus da ilusão. Percebemos então que a paixão ardente, aquela que nos arrasta para o transe de um desejo avassalador, não era o amor em sua plenitude, mas talvez sua sombra, sua representação dramática. O que se apresentava como segurança, como porto seguro, era, na verdade, uma prisão dourada, forjada pela dependência mútua e pelo receio da liberdade. A revelação é como se as luzes do teatro se acendessem subitamente, dissipando as sombras e expondo os bastidores, os fios que moviam os bonecos, os artifícios que criavam a ilusão de profundidade. E nessa exposição há uma vertigem inicial, um choque. O amor, descobrimos, não é a posse que nos conforta, nem a fusão que nos anula. Não é a promessa de um amanhã, mas a presença total no agora. Não é a busca incessante por um outro que nos complete, mas o reconhecimento da totalidade que já reside em nós e que se expande ao encontrar outra totalidade. É uma entrega que não cobra, uma partilha que não exige, uma liberdade que não aprisiona. A clareza é impiedosa, mas libertadora. Ela nos mostra que muito do que cultivamos como amor ou verdade espiritual era apenas um reflexo distorcido de nossas próprias carências, de nossa ânsia por preenchimento. Essa jornada de desvelamento é um processo contínuo, onde cada camada retirada revela uma nova profundidade, um novo paradoxo. A liberdade, por exemplo, que tanto ansiamos, muitas vezes nos confronta com uma solidão assustadora. A paz, que buscamos em refúgios externos, surge, de fato, da aceitação serena da dor e da impermanição. É como se a própria existência nos sussurrasse. Não é o que você pensou que era, mas algo infinitamente maior, mais sutil, mais real. O amor, em sua essência, não é a intensidade dramática que nos consome, mas a quietude profunda que nos nutre, que nos enraiza. Não é a chama que arde e consome, mas o calor que perdura, que aquece sem queimar. E assim,
A vida se revela um grande espelho, onde cada experiência, cada encontro, cada perda reflete uma nova faceta de quem somos e do que buscamos. As máscaras caem, os papéis são abandonados, e o eu que emerge é mais cru, mais vulnerável, mas também infinitamente mais autêntico. É um despertar para a verdade que sempre esteve ali, velada pela nossa própria narrativa, pelos nossos medos, pelas nossas expectativas. É um convite para habitar o espaço da incerteza com coragem, para abraçar o vazio que se revela fértil, para despir-se de todas as certezas e, finalmente, encontrar o que é inabalável. É nesse ponto de entrega, quando a última certeza se desfaz como névoa ao sol, que o verdadeiro momento de virada se manifesta. Não é um evento grandioso, com trombetas e luzes celestiais, mas um silêncio profundo que se instala, uma quietude que permeia cada célula do ser. A consciência, antes aprisionada em moldes de identificação e apego, sente-se de repente sem limites, vasta como o céu noturno. Há uma vertigem inicial, sim, um pânico sutil ao perceber a imensidão do que se é, a ausência de fronteiras que antes delimitavam o eu. É como cair no vazio, mas um vazio que, paradoxalmente, se revela fértil, repleto de potencial, de uma vida que jamais imaginamos. O chão que antes nos dava segurança desaparece e descobrimos que não precisamos de chão algum, pois somos o próprio espaço. Nesse mergulho, os medos mais antigos começam a se dissolver. O medo da solidão, por exemplo, que nos impulsionava a buscar companhia a qualquer custo, a preencher cada lacuna com a presença de outrem, revela-se uma ilusão. Não é a solidão um exílio, mas uma iniciação. Não é a ausência, mas a plenitude de si mesmo, a descoberta de que se é, por si só, um universo completo. O receio da incompletude, que nos fazia projetar no outro a metade que julgávamos nos faltar, desvanece. Compreendemos que a totalidade não é alcançada pela soma de partes, mas pelo reconhecimento da inteireza que já existe, inerente e inalienável. O vazio que tanto evitamos torna-se o berço de uma nova força, de uma aceitação serena, onde a incompletude é apenas uma perspectiva limitada e a verdade é a totalidade que se desdobra em cada respiração. E essa transformação interna, essa dissolução das velhas amarras do ego, reverbera em cada interação, em cada elo que tecemos com o mundo. As relações, antes fundadas na necessidade, na busca por espelhos que nos confirmassem a existência, ou por âncoras que nos salvassem da deriva, agora se reconfiguram. O amor, outrora um contrato implícito de posse e projeção, transmuta-se em um encontro de almas inteiras, que se veem na liberdade do outro, sem a ânsia de moldar, de controlar, de prender. Não é mais uma chama que consome e exige, mas um rio que flui, encontrando outros rios, e juntos, sem perderem suas identidades, seguem para o vasto oceano da existência. A amizade, que antes poderia ser um refúgio para as inseguranças, torna-se um espaço de pura presença, onde a escuta é profunda e o compartilhamento é genuíno, desprovido de expectativas. Não há mais a busca por preencher vazios mútuos, mas a celebração da plenitude de cada um que se expande na presença do outro. A conexão não é um laço que aperta, mas uma corrente que permite o fluxo, a dança livre de duas consciências que se reconhecem e se honram em sua individualidade. É como observar duas estrelas no céu noturno. Elas brilham por si mesmas em sua própria órbita, mas sua luz conjunta ilumina ainda mais a escuridão. Não se trata de fusão, mas de ressonância. O pertencimento, que antes buscávamos em grupos, em ideologias, em rótulos, agora emerge de um lugar mais profundo. Não é a conformidade que nos insere, mas a autenticidade que nos conecta.
A sensação de fazer parte não vem de uma identificação externa, mas do reconhecimento de que somos parte integrante do tecido cósmico, interligados a tudo e a todos, sem precisar de aprovação ou validação. É uma comunhão silenciosa com a vida, com o pulsar do universo que se manifesta na respiração de uma árvore, no canto de um pássaro, no sorriso de um estranho. A liberdade de ser quem se é, sem máscaras, sem defesas, torna-se a base para uma conexão verdadeira, onde não há mais a ilusão de que o outro nos completará, mas a alegria de que o outro nos reflete a vastidão. E essa vastidão, essa consciência expandida, nos leva a um novo entendimento da solidão. A solidão dos despertos não é uma maldição, mas uma bênção, um estado de graça. Não é um isolamento imposto, mas uma escolha consciente por um espaço de introspecção profunda, onde a voz interior se torna a guia mais fiel. É um retiro sagrado, um santuário interno, onde o eu se purifica das impurezas das expectativas externas e das demandas do mundo. Nesse silêncio fértil, o indivíduo não se sente sozinho, mas em profunda comunhão consigo mesmo, com a essência que o habita, com a própria fonte da existência. É ali que a verdadeira força se revela, inabalável, serena, completa. A solidão deixa de ser um exílio para se tornar um portal, uma porta de entrada para a totalidade. É um espaço onde se aprende a habitar a própria pele com uma plenitude que dispensa muletas externas. Um reino onde a solitude se transforma em uma rica e inesgotável comunhão interior, a mais pura forma de estar. A aceitação desse estado não é resignação, mas a mais alta forma de liberdade. Nesse espaço despojado, onde a solidão se revela um templo, a paisagem interior se recalibra. O que antes era ruído, agora é melodia. O que era busca febril, agora é presença serena. Uma paz indizível começa a se instalar, não como uma ausência de conflito, mas como uma aceitação profunda de tudo o que é. É uma quietude que não se confunde com estagnação, mas com a vastidão de um lago espelhado, onde o céu e a terra se encontram sem fronteiras. A liberdade, antes percebida como a ausência de amarras externas, agora se revela como uma soberania interna, uma capacidade de habitar o próprio ser sem a necessidade de aprovação ou validação. Não é a ausência de escolhas, mas a consciência de que cada escolha é um ato de criação, livre das antigas compulsões. O amor, nesse novo patamar de consciência, transcende o terreno das emoções voláteis, das paixões que ascendem e descem como marés. Ele não se apaixona no sentido de cair, de ser arrastado por um turbilhão de anseios e possessões. Em vez disso, ele sobe. Ele ascende a um plano de pura presença, de reconhecimento mútuo, de uma partilha que não diminui, mas expande. É como um rio que, ao invés de buscar se fundir em outro por carência, encontra seu curso e se expande, e ao longo de seu trajeto, acolhe outros rios, enriquecendo-se sem perder sua essência. Essa forma de amor não é um fardo, nem um contrato, mas uma dança livre, onde a individualidade é celebrada e a conexão é tecida com fios de respeito e autenticidade. Não há a ânsia de possuir, mas a alegria de testemunhar. Não há a dor da perda, mas a celebração da impermanência. A existência, antes uma série de desafios a serem superados, de metas a serem alcançadas, revela-se agora como um fluxo contínuo, um milagre silencioso que se desdobra em cada instante. Não é preciso buscar o extraordinário em eventos grandiosos. Ele se manifesta no sussurro do vento entre as folhas, na textura da luz sobre a pele, no simples ato de respirar. Cada momento é uma revelação. Cada encontro, uma oportunidade de espelhar a vastidão que se descobriu. A vida não é mais um problema a ser resolvido,
mas uma experiência a ser vivida em sua totalidade, com seus altos e baixos, suas luzes e suas sombras. Tudo parte de um desenho maior, de uma tapeçaria intrincada que se tece a cada respiração. Essa perspectiva eleva a consciência de tal forma que a própria percepção do tempo se altera. O passado não é um fardo de arrependimentos, nem o futuro uma fonte de ansiedade. Ambos se dissolvem na plenitude do agora, onde a memória serve apenas como lição e a projeção como inspiração, mas nunca como grilhões. É um estado de fluidez, de entrega, onde a mente se aquieta e a sabedoria intuitiva assume o comando. Não há mais a necessidade de controlar, de manipular, de forçar a realidade a se encaixar em modelos pré-concebidos. Há apenas a aceitação, a confiança no fluxo da vida, a certeza de que o que precisa ser, será, e o que não precisa, se dissolverá como névoa matinal. E é nessa aceitação que reside a verdadeira força, uma força que não se impõe, mas que permeia, que nutre. A presença se torna tão potente que o mundo exterior, com suas demandas e distrações, perde seu poder de desviar o centro. As tempestades podem vir, os desafios podem surgir, mas a âncora interna permanece inabalável. Não é uma fuga da realidade, mas uma imersão mais profunda nela, vendo-a com olhos que transcendem o julgamento, a dualidade. O eu, antes fragmentado e em busca de completude, agora se reconhece como um ponto de luz dentro de uma teia infinita, conectado a tudo, mas sem se perder no todo. Uma paradoxal totalidade que se encontra na singeleza de ser. Essa nova escolha de viver, não em busca, mas em presença, redefine o propósito. Não há um destino final a ser alcançado, mas a jornada em si se torna o propósito. Cada passo, cada respiração, cada olhar é um ato de consciência, uma manifestação do despertar. A existência não é um ensaio para algo maior, mas a própria performance, o espetáculo em sua plenitude, desdobrando-se no palco do agora. É uma reverência à vida em todas as suas formas, uma gratidão silenciosa pela oportunidade de experienciar, de aprender, de amar de uma forma que transcende o humano e toca o divino. A verdade, o amor, a liberdade não são mais conceitos distantes, mas a essência do próprio ser pulsando em cada célula, em cada átomo da existência. E é dessa essência, dessa pulsação que se manifesta em cada átomo, que emerge uma nova forma de habitar o mundo, uma nova sintonia com o fluxo da vida. A percepção, antes turva pelos filtros do ego e das expectativas, agora se afina, revelando a teia intrincada de conexões que sustenta toda a existência. Não há mais a busca febril por um sentido externo, pois o sentido se revela inerente ao próprio ser, à própria dança do universo em que se está imerso. O ato de existir torna-se por si só uma oração, uma celebração, um testemunho da vastidão. As interações humanas, então, adquirem uma profundidade e uma leveza antes inimagináveis. O outro não é mais um espelho, onde se busca a própria imagem, nem um vazio a ser preenchido, mas uma outra totalidade que se encontra, que se reconhece, que se honra. Os antigos laços de necessidade e projeção se desfazem, dando lugar a uma presença autêntica, a um compartilhamento que não exige, que não aprisiona. É como se cada encontro fosse o suave toque de duas chamas que, sem tentarem se fundir ou se consumir, iluminam o espaço ao redor com uma luz mais intensa, mais calorosa. A liberdade de cada um nutre a liberdade do outro, e é nesse espaço de soberania que a verdadeira intimidade floresce. O amor, nessa nova vertente, não se amarra em promessas de eternidade, pois compreende que a eternidade reside na plenitude de cada instante. Não se apega à forma, mas à essência que flui e se transforma. Ele não busca possuir nem controlar, mas liberar.
É como um rio que deságua no oceano, mas que, ao longo de seu percurso, acolhe outros rios, enriquecendo-se sem perder sua identidade, sem exigir que os outros se tornem ele. A troca é livre, a entrega é total, mas sem a dissolução do eu. Há uma dança sutil entre o dar e o receber, onde o transbordamento de um nutre o outro e o vazio se torna um espaço fértil para a comunhão. As amizades, antes talvez baseadas em interesses mútuos ou em um certo conforto das zonas de familiaridade, agora se aprofundam em um terreno de pura ressonância. Há uma escuta sem julgamento, uma compreensão que transcende as palavras, um apoio que não se impõe, mas se oferece em silêncio. Não há necessidade de preencher cada silêncio com palavras, pois o próprio silêncio se torna um elo, um espaço de acolhimento onde a alma pode repousar. A beleza dessa conexão reside na aceitação plena do outro, com suas luzes e suas sombras, sem a ânsia de modificá-lo, de encaixá-lo em um molde. É a celebração da individualidade que se expande na presença do semelhante, um reconhecimento de que todos somos parte do mesmo céu noturno, cada um uma estrela única, mas interligada por fios invisíveis de luz. E o pertencimento que antes se buscava em grupos, em identidades coletivas, em rótulos que nos definiam e nos distinguiam, agora se manifesta de um lugar mais vasto, mais universal. Não é a conformidade que nos insere, mas a autenticidade que nos conecta a tudo o que existe. A sensação de fazer parte não vem de uma identificação externa, mas de um reconhecimento interior de que se é parte integrante da teia cósmica, interligado a cada ser, a cada elemento da natureza. É uma comunhão silenciosa com o pulsar da vida, que se sente na brisa que toca a pele, no canto distante de um pássaro, na quietude de uma floresta. Não há mais a ilusão de que a felicidade ou a completude dependem de um grupo, de uma ideologia, de uma aprovação. Há apenas a certeza de que se é, por si só, um universo em constante expansão, e que essa expansão se harmoniza com o movimento de todo o cosmos. Essa liberdade de ser, sem as máscaras e as defesas do ego, torna-se a base para uma conexão verdadeira, onde não há mais a busca por um outro que nos complete, mas a alegria de um encontro que nos reflete a própria vastidão. É como se o véu da separação se dissolvesse, revelando que a dança entre o eu e o outro é apenas uma manifestação da mesma consciência. Não há hierarquia, nem dependência, apenas a celebração mútua da existência. E nessa celebração, a solidão antes temida se revela não mais como uma ausência, mas como o espaço sagrado onde essa totalidade é constantemente renovada. É o portal para a autenticidade inabalável, o santuário onde o eu se purifica e se fortalece, preparado para os encontros que virão, mas sem deles depender. A solitude, então, não é um exílio, mas a mais profunda comunhão consigo mesmo, a fonte inesgotável de onde brota a capacidade de amar e de ser amado de uma forma que transcende o humano e toca o divino. É a plenitude que se encontra na ausência de ruído, na presença do silêncio. Dessa comunhão com o silêncio interior surge uma paz indizível. Não é a ausência de tempestades, mas a serenidade em meio a elas, uma quietude que permeia o ser, independentemente das circunstâncias externas. É a aceitação plena do que é, sem resistência, sem a urgência de moldar a realidade aos próprios desejos. Essa paz não se busca, ela se revela como um rio subterrâneo que sempre fluiu, mas que só agora a consciência permite emergir à superfície. Ela dissolve as antigas fronteiras entre o eu e o mundo, entre o que se deseja e o que se manifesta, tecendo uma nova tapeçaria de existência onde cada fio é um ato de entrega. Com essa paz, a liberdade adquire um novo contorno. Não é a ausência de amarras externas, mas a soberania de habitar o próprio ser com autenticidade inabalável.
É a liberdade de ser, sem máscaras ou defesas, sem a necessidade de aprovação ou validação. As antigas compulsões, os medos que impulsionavam a busca por controle ou por preenchimento, esvaem-se como névoa ao sol. O que resta é a capacidade de escolher, não por reação, mas por uma profunda ressonância com a verdade interior. Essa liberdade não isola, mas paradoxalmente conecta, pois é na autenticidade que se encontra a mais pura comunhão com o outro, um encontro de almas que se reconhecem em sua inteireza, sem a ânsia de possuir ou de ser possuído. O amor, nessa nova vertente, transcende as definições e as limitações do passado. Ele não se apaixona no sentido de cair, de ser arrastado por um turbilhão de anseios e possessões. Em vez disso, ele sobe. Ele ascende a um plano de pura presença, de reconhecimento mútuo, de uma partilha que não diminui, mas expande a ambos. Não é um contrato implícito de necessidades atendidas, mas uma celebração da totalidade que cada ser já é. É uma entrega sem apego, uma conexão sem dependência, uma dança de almas que se movem em harmonia, sem tentarem controlar os passos uma da outra. A chama desse amor não consome, mas ilumina. Não prende, mas liberta. Ele reflete a vastidão do céu noturno, onde cada estrela brilha por si, mas em conjunto formam uma constelação de beleza indizível. Essa nova forma de amar redefine todas as interações. O outro não é mais um espelho onde se busca a própria imagem, nem um vazio a ser preenchido, mas uma outra totalidade que se encontra, que se reconhece, que se honra. Os antigos laços de necessidade e projeção se desfazem, dando lugar a uma presença autêntica, a um compartilhamento que não exige, que não aprisiona. É como se cada encontro fosse o suave toque de duas chamas que, sem tentarem se fundir ou se consumir, iluminam o espaço ao redor com uma luz mais intensa, mais calorosa. A liberdade de cada um nutre a liberdade do outro. E é nesse espaço de soberania que a verdadeira intimidade floresce. Uma teia de conexões que se tece na ausência de medo e na plenitude do ser. A existência, antes uma série de desafios a serem superados, de metas a serem alcançadas, revela-se agora como um fluxo contínuo, um milagre silencioso que se desdobra em cada instante. Não é preciso buscar o extraordinário em eventos grandiosos. Ele se manifesta no sussurro do vento entre as folhas, na textura da luz sobre a pele, no simples ato de respirar. Cada momento é uma revelação, cada encontro, uma oportunidade de espelhar a vastidão que se descobriu. A vida não é mais um ensaio para algo maior, mas a própria performance, o espetáculo em sua plenitude, desdobrando-se no palco do agora. Não há respostas definitivas, apenas a aceitação total desse desdobramento, dessa dança cósmica que se revela em sua infinita e sagrada complexidade. Essa perspectiva eleva a consciência de tal forma que a própria percepção do tempo se altera. O passado não é um fardo de arrependimentos, nem o futuro uma fonte de ansiedade. Ambos se dissolvem na plenitude do agora, onde a memória serve apenas como lição e a projeção como inspiração, mas nunca como grilhões. É um estado de fluidez, de entrega, onde a mente se aquieta e a sabedoria intuitiva assume o comando. Não há mais a necessidade de controlar, de manipular, de forçar a realidade a se encaixar em modelos pré-concebidos. Há apenas a aceitação, a confiança no fluxo da vida, a certeza de que o que precisa ser, será, e o que não precisa, se dissolverá como névoa matinal. É a arte de desvendar a beleza de cada instante. E é nessa aceitação, nessa confiança inabalável no fluxo da vida, que a verdadeira essência do despertar espiritual e a natureza do amor verdadeiro se revelam, não como destinos a serem alcançados, mas como o próprio tecido da existência.
Não há mais a necessidade de buscar respostas definitivas, pois a própria pergunta se dissolve na imensa e silenciosa resposta que é o presente. A paz que se encontra não é a ausência de turbulência, mas a quietude profunda que reside no centro da tempestade, uma serenidade que emerge da aceitação total de tudo que é. A liberdade, então, não é apenas um conceito, mas um estado de ser, uma leveza que permite voar sem asas, habitar o próprio corpo como um templo, sem as amarras das expectativas ou dos julgamentos. E o amor, esse amor, ele não se apaixona no sentido de cair, de ser arrastado por um turbilhão de emoções e carências. Ele sobe, ele acende como uma chama que, ao invés de consumir, ilumina, expande e se torna um farol para outras chamas, sem jamais exigir que se fundam ou se percam. É um amor que não possui, mas libera, que não busca preencher, mas transborda. Assim, a vida se revela um milagre contínuo, não em eventos grandiosos e raros, mas na delicadeza de cada respiração, no pulsar silencioso do próprio coração, na dança das sombras na parede. É a beleza desvelada no cotidiano, na simplicidade do que é. Não há mais a busca por um propósito externo, pois o próprio ato de existir, de estar presente, de ser, torna-se o propósito. Que possamos, então, acolher essa nova escolha, viver não em busca, mas em presença, desvendando a beleza de cada instante, e nesse desvelar, encontrar a totalidade que sempre esteve aqui, pulsando, esperando para ser reconhecida.